Bom, vídeo rápido de domingo. Tá, hoje eu quero falar sobre 3 coisas rapidinho. A primeira é que eu quero integrar meu ecossistema. A segunda é que eu quero falar sobre uma coisa que me deixou muito animado, o que não acontece há muito tempo em tecnologia. E a terceira é um conselho para mim e para qualquer criativo. Mas antes, por curiosidade, me fala aqui nos comentários, se você tivesse um plano B, qual seria ele? Agora, indo para o primeiro ponto, eu quero integrar meu ecossistema no sentido de deixar claro do que eu estou falando no meu Instagram, no meu LinkedIn e no meu YouTube, porque antes eu estava deixando esse canal como um lugar para eu colocar uns vídeos mais legais, tudo mais. Isso ainda vai acontecer, mas eu penso que talvez se eu chegar falando aqui de uma coisa que eu estou falando lá no meu Instagram e lá no meu LinkedIn, as pessoas podem estranhar. Então, a minha ideia é sim trazer assuntos de carreira para cá também e postar blogs, postar coisas mais soltas também. E falando em deixar as coisas mais claras, eu preciso deixar uma coisa muito clara. Eu não virei vendedor de curso, eu não virei guru, mas sim, eu tô vendendo curso e sim, eu tô ajudando algumas pessoas. Como é que isso acontece? Eu sou um criativo, eu trabalho com publicidade, caso você não saiba. Eu sou um diretor de arte. Em 2021 aconteceu um episódio no qual a minha carreira mudou, eu precisei me reinventar em alguns aspectos. LinkedIn foi muito importante e isso meio que virou minha missão. Desde então, eu me sinto na obrigação de falar com criativos sobre o que pode estar por vir, sobre o que fazer para manter a sua carreira mais saudável e tocar ela com mais confiança. No sentido de ninguém sabe o dia de amanhã, então você precisa se preparar. LinkedIn é uma das coisas mais contraintuitivas para criativos, mas é uma das coisas mais importantes e blá blá blá, eu não vou falar sobre isso agora nem aqui, mas para explicar, eu tive uma jornada de aprendizado nas quais eu precisei criar alguns sistemas e hoje sim eu tenho alguns desses sistemas disponíveis para ajudar mais criativos, além das minhas conversas, além dos meus papos. O Café com LinkedIn é um deles e tem sido tão legal falar com os criativos, bater uma bola, falar sobre desafios, dar alguns insights, tentar ajudar de alguma forma, mas sim eu tenho algumas soluções que demandam um tempo maior, uma atenção maior, que eu já estruturei, que eu já rodei e tenho sim alguns produtos à venda com uma página de vendas bonitinha, com um clique para você ir lá e pagar parcelado do jeito que você quiser. E se tem uma coisa que eu não quero ser, é um vendedor chato de curso. As minhas soluções são voltadas para criativos em publicidade e são especificamente sobre carreira, tendo várias soluções que tocam várias partes e várias fases da carreira de um publicitário criativo. E agora eu quero deixar aqui uma frase do Johnny Ive: o que nós fazemos mostra quem somos. O que nós fazemos mostra quem somos. O que me leva ao segundo assunto. Ontem eu estava na casa dos meus pais, falando com meu irmão nerd sobre um vídeo que eu vi que explodiu minha cabeça, como há muito tempo não acontecia, mas uma coisa realmente me animou muito e mostra como o lado da criatividade humana ainda é muito mais importante do que as ferramentas. Era um vídeo que apresentava a parceria de ninguém menos que o Johnny Ive com o Sam Altman, um dos fundadores da OpenAI, hoje o CEO da OpenAI. Eu tô falando do Johnny Ive que criou o iPhone, o iPad, o iMac, o Apple Watch, o braço direito do Steve Jobs e o cara que definiu o que é um gadget de tecnologia mundialmente. Agora imagina juntar esse puta designer que acima do desenho das coisas, ele prioriza a funcionalidade, a humanidade do uso dessas coisas, e você juntar isso com o poder da inteligência artificial. E nesse vídeo eles falam que já estão testando um device novo e a proposta é muito Johnny Ive. Eles falam que basicamente a AI é uma solução super poderosa, mas você tem a barreira de ter que abrir o seu computador, entrar no site, digitar seu prompt, esperar a resposta e tudo mais. A ideia deles é como você tira essa barreira da frente e transformar esse fluxo numa coisa muito mais natural. A Samsung com o Google já estão fazendo um pouco disso nos celulares, mas é o que eu sempre digo, a Apple tá aí, ó, só vendendo iPhone novo, para chegar uma empresa tipo uma Tesla, uma OpenAI e até o Google e atropelar eles bonito, é assim, ó. E meu terceiro e último ponto, que é uma coisa que eu sempre me questiono como criativo, onde eu fico pensando no que eu tô trazendo de output do meu processo de criatividade. E eu me questiono isso porque um diretor de arte tá falando de carreira, porque um diretor de arte tá falando de caceta de LinkedIn, e eu sempre fico me cobrando, porra, eu deveria estar falando de criatividade, deveria estar fazendo vídeos legais e tudo mais. E aí eu cheguei num consenso pra finalmente dar paz pro meu espírito, e eu acho que isso pode te ajudar também. E eu vou te falar uma coisa, meu amigo criativo, minha amiga. Criatividade é um processo de você trazer um input, colocar dentro de uma máquina que é a sua cabeça e tirar um output daquilo ali. O que vai sair dali
não importa. O que importa é que você fez esse processo e é assim que a nossa cabeça funciona e as pessoas vão julgar, e você mesmo vai se perguntar e tá tudo bem. Então, no meu caso, eu estou usando a minha criatividade para falar de um assunto X. Não importa se é política, não importa se é carreira, não importa se é a própria criatividade. O que eu quero é trazer um assunto que é sensível para mim e eu uso a minha criatividade para executar essa tarefa. E eu tento fazer isso de um jeito muito respeitoso comigo, de respeitar tempo que eu quero fazer, eu faço quando eu sinto vontade, por isso que eu tenho constância zero nesses vídeos, mas vídeo é uma coisa que me dá muita vontade de fazer, que me deixa muito feliz quando eu termino esse processo. E isso me lembra de um filme que eu assisti, eu acho que chama Here. É o último filme do Robert Zemeckis com o Tom Hanks. Eles usam muito um processo de rejuvenescimento de rostos nesse filme. Depois eu sempre procuro resenhas, críticas e tudo mais, e todo mundo falava decepção, último filme de Robert Zemeckis, tarará, tarará. Eu acho que assim, salvo alguns filmes que têm a obrigação de ter uma coisa mais elaborada, e veja bem, esse filme eu acho que ele é super bem elaborado, mas esse filme especificamente é a interpretação do Robert Zemeckis de como ele queria contar aquela história. Então ele teve um input, que é uma história em quadrinho que se passa sempre no mesmo lugar. O filme é todo retratado com um ângulo de câmera, sempre parado no mesmo lugar. Ele retrata tudo que se vê da janela ali daquela casa, tudo que acontece ao redor, em vários momentos históricos. Então ele pegou esse input, processou aquilo ali e trouxe um output. Esse filme é uma visão artística do input que ele teve. E ele não está passível de críticas como decepção, de trazer o que o espectador gostaria que esse filme fosse e tornar isso o critério de julgamento. Então sim, a coisa do rejuvenescimento às vezes distrai um pouco, mas cara, é incrível você ver o Tom Hanks novo e é incrível você ver como ele fez o filme todo em um ângulo só, em um take de câmera só. Então fica esse recado para meus colegas de criação e fui.